Você já parou para reparar o quanto mais a gente está falando em dieta, em alimento saudável, mais a população em geral tem engordado? O quanto que todo dia tem um alimento fitness, um tratamento, uma dieta nova, uma coisa específica, um treino que vai deixar as pessoas mais malhadas e com o corpo melhor. Mas, na verdade, as pessoas estão ficando insatisfeitas com o próprio corpo. Quantas pessoas você conhece que, assim, não se incomodam nada com o corpo? Acham que estão super bem, não se preocupam com isso? Pra você, sua relação com a comida é tranquila? Sua relação com o seu próprio corpo? Então, eu já quero começar esse vídeo te propondo essa reflexão. Eu quero que você pare o vídeo agora, comenta como que é essa relação pra você, como é que é esse incômodo com tudo isso, pra gente começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. E já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo para me ajudar. O nosso corpo se tornou público, ele se tornou alvo de contemplação do outro, principalmente depois que a gente teve o auge do Instagram, do Facebook, onde a gente precisa postar essas fotos para ter likes, para ter visibilidade. E aí o corpo, de vez de se tornar algo para existir, algo, e aí o corpo deixou de ser algo só meu, no máximo para o meu parceiro, ou algo para me sustentar em todos os dias, e se tornou performance. Esse corpo tem que performar bem. Aquele corpo que agora precisa ser belo, que agora precisa ser musculoso, que agora precisa ser forte, que agora precisa ser idealizado e adorado por esse olhar do outro, deixou de ser um corpo para se locomover, para fazer funções vitais, para respirar, para se alimentar, deixou de ser um corpo que pensa, que gesta, que olha, que cuida do outro, para ser um corpo que precisa ser olhado pelo outro. E dessa mesma forma se caminhou a comida. Ela deixou de ser algo para sobrevivência. A gente deixou de comer o que a gente plantava, o que a gente tinha acesso, como os nossos bisavós, ou até antepassados deles, que comiam ou por prazer ou porque era o que tinha por ali para sobreviver, para conseguir ser capaz de fazer essas funções vitais, para ser um corpo performático. Então, essa alimentação agora é contada, calculada, pesada. A gente sabe todos os micro, macronutrientes, proteínas, carboidratos, todas as vitaminas de A a Z. Aquele corpo que agora precisa performar, né? O que acontece com essa comida? A função que ela passa a ter é transformar este corpo nesse lugar de desejo. Mas eu sei que vai ter alguém que vai me falar, Camila, mas dieta é sobre saúde. Tá, mas você entende que quando a gente tá falando, mas eu tenho certeza que alguém vai me dizer assim, Camila, mas dieta é sobre saúde. As pessoas precisam comer mais saudável, as pessoas comem muita porcaria. Bom, pode até ser verdade, mas percebe que quando o corpo, a gente não tá falando dele ser performático, ou dele ser visual, ou de ele ser pro outro. Eu não preciso estar magro, eu não preciso estar malhado, eu não preciso estar fitness. Inclusive, muitas pessoas gordas, ou até com sobrepeso, ou até obesas, vão ter seus exames muito saudáveis. Vão ter biotipos. Faz sentido ter aquele corpo. E outra, a gente vê agora meninas com 40, 50 quilos que estão preocupadas em estar com sobrepeso, que estão achando que vão morrer. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente precisa ter noção que saudável e saúde está muito deslocada hoje em dia do que a gente está falando sobre vida saudável. A gente deslocou o que é saúde. Saúde é o exame perfeito? É não faltar nada para esse corpo funcionar? Ou é para esse corpo performar bem? Para esse corpo atingir um objetivo numerado, descrito. E dessa forma a alimentação, que antes era livre, não era uma preocupação, se tornou uma prescrição médica, se tornou algo com número, sem carboidrato, ou com cuidado aos carboidratos, com açúcar, uma lista do que você deve comer, a hora que você deve comer, se duvidar, até as marcas do quilo que você deve comer. E aí a gente comete um erro importante. Eu acho que essa é a chave, a coisa que eu vou falar mais importante. A gente delega a nossa saciedade e a nossa alimentação ao outro. A gente perde, a gente dá isso inteiro pro outro cuidar. E aí eu queria trazer aqui uma coisa a mais pra gente pensar, que é o quanto esse cuidado e essa agressão são limites que agora se tornam mais tênues. Quando a gente estava falando lá da alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, comida é só comida. Mas quando a gente está falando de um obeso, a gente acha ok quando a gente fala de um gordo. Nossa, tá comendo igual um porco, vai morrer de tanto comer. Olha, o coração dele não aguenta mais.
a gente acha ok ofender ele sem ter visto um exame. A gente acha ok, sem saber qual é a qualidade dessa alimentação que a gente viu ele comendo um lanche. Mas a gente acha ok não ver a violência ou a agressão de alguém que tá ali há 30 dias sem comer açúcar, fazendo um esforço enorme, com alguém que tá fazendo umas restrições de carboidratos bizarros, ou quando alguém fica 18, 24, até 48 horas sem comer por um esforço. E aí, gente, desculpa, é por um corpo performático. Ninguém, para você ter uns exames bons, precisa fazer isso, né? Aí, ó, como as coisas vão se confundindo. Mas quando a gente tá falando de um corpo magro, de um corpo que a sociedade exige esse deleite, esse visual, a gente não acha violento, a gente acha ok, a gente não vê a agressão que isso também faz a esse. E olha que eu nem tô falando de exercício físico e do quanto as pessoas às vezes passam do limite e se machucam em busca desse lugar, né? Aqui a gente vai falar só da alimentação, então eu vou me... Mas a gente precisa entender que essa relação com a alimentação, ela começa lá na amamentação. Não é uma coisa da dieta que você tem que seguir hoje. E quando a gente está pensando em relação com a alimentação, em saúde, em melhorar essa relação, a gente tem que olhar isso por todo. Como é que foi essa amamentação? Por quanto tempo ela durou? Essa pessoa tinha acesso a esse ponto de saciedade? Ela podia ter quanto quisesse? Qual era a preocupação com o peso desse bebê? Quais foram os primeiros alimentos que foram oferecidos? Como eles foram oferecidos? E aí, durante a vida toda, né? O que as pessoas falavam sobre esse corpo magro ou gordo? O que as pessoas falavam sobre a comida? Como era o momento das refeições na sua casa? Eram momentos tranquilos, felizes, estresse? Era o momento da briga na sua casa? O que acontecia nessas cenas? O que a comida traz para você? E aí a gente vai poder fazer essa analogia, né? Tanto dessa comida saudável quanto dessa comida não saudável, que o prazer na alimentação vem trazendo para você, o que o estresse ou outros sentimentos implicam nessa alimentação. A gente tem que olhar como um todo e não simplesmente eu dizer para você o que você tem que comer a hora que você tem que comer. E eu gosto muito de dizer que a gente tem que ser investigador da nossa própria fome da nossa sociedade. É minha, sou eu que sinto. Do mesmo jeito que eu não posso te dizer que hora que você vai no banheiro, que horas que você respira, que horas que você vai fazer qualquer função vital. Eu não posso determinar isso pra você. Quanto que você vai fazer de número 1 ou de número 2? Que horas você vai fazer isso? Não depende de mim, porque é uma coisa do seu corpo. Então você tem que saber como o seu corpo funciona. E a gente não olha pra isso. Eu não sei que horas eu tenho sede, quanta sede eu tenho, quanta fome eu tenho, que dia eu tenho mais fome, menos fome. Então a gente precisa investigar isso não só na nossa história, mas no nosso dia a dia. Como eu tô me sentindo hoje? O que significou isso que eu tô comendo? Será que eu tô satisfeito? Será que eu tô explodindo? Será que eu tô com fome? Quanta fome eu tô? E olhar para os nossos pensamentos. O que significa o que eu penso sobre o meu corpo? O que significa o que eu penso sobre comida? O que eu prefiro? Azedo, salgado, doce? Eu gosto de comidas mais moles, mais crocantes? Eu gosto de uma comida mais quente, mais gelada? Ou isso varia? Ou em algum momento específico eu recorro a uma ou a outra? O que você tá com vontade hoje? Vontade de quê? E aí, muito rápido, você vai perceber essa variação no dia a dia. O que isso significa? Do mesmo jeito que a quantidade de água que a gente bebe, a quantidade de vezes que a gente vai no banheiro, ou o tempo que a gente vai dormir. Tem dia que a gente tá mais cansado, tem dia que a gente tá menos cansado, tem dia que a gente tá mais estressado. A gente precisa conseguir olhar para isso e parar de achar que tem um outro aí, seja o meu nutricionista, seja da internet, seja do Instagram, do YouTube, que ele vai me dar a fórmula mágica desse corpo perfeito, né? Que esse outro sabe tudo sobre mim. Eu não sei nada. Você precisa saber coisas, até porque nessa altura do campeonato, muitas coisas sobre alimentação você já aprendeu. Muitas, inclusive, que você nem deveria saber. Então eu quero que todo dia você pense sobre isso. O que mataria a sua fome hoje? Qual que é seu desejo? O que você está com vontade? O que te saciaria hoje? Quanto de fome? Eu quero que você comece a se implicar nisso. Se colocar nessa responsabilidade. E aí eu não tô falando na responsabilidade de manter a dieta. Tem nada a ver com dieta. Eu acho que a gente tá falando sobre comer. Perceber isso, se colocar, perceber o que significa para você isso. Claro que com o tempo isso vai significar comer mais saudável. Mas não é para essa semana, não é para o mês que vem.
mas é de trazer para você essa responsabilidade. Então, quando eu falo em comer saudável, quando eu falo de ter uma relação saudável com a comida, eu tô falando que ela tem todos os caráteres. A comida é afetiva, a comida é emocional, a comida a gente compartilha, a gente se nutre, a gente vive, a gente faz um monte de coisa com essa comida. E ela precisa estar ali, contemplada na minha vida, na sua vida, com todos esses aspectos. A gente precisa estar tranquilo de vivenciar todos eles e conseguir encontrar saúde e não performance. A gente precisa do nosso corpo funcione e não que ele seja para o outro. Se você já tinha pensado nisso, se você não pensou, eu quero que você me conte. Já aproveita e curte esse vídeo para me ajudar e compartilha para mais gente começar a pensar sobre isso, que eu acho que a gente está falando muito sobre alimentação de outras formas. Eu queria muito que as pessoas pensassem um pouco antes de sair aceitando qualquer coisa. Um beijo e tchau!